Boa tarde a todos. É um prazer estar de volta com os seminários de análise funcional no formato remoto. Agradeço hoje especialmente ao Fabrício por ter aceitado o convite para dar o nosso primeiro seminário desse ano, né, no formato remoto. Então, Fabrício, muito obrigada, tá certo, por ter aceitado o convite. E pode ficar à vontade agora, então, Fabrício, para iniciar aí o seu seminário. Certo, muito obrigado, Elisa. Obrigado pelo convite. Eu tenho 2 horas para poder apresentar? A princípio a gente pensa por volta de 1 hora, Fabrício. Tá bom, só brincadeira, só brincadeira. Então tá bom. Mas obrigado pelo convite, tá? Eu vou apresentar aqui. Antes, meu nome é Fabrício Santos. Eu terminei o doutorado em 2020, lá na UFBA, e hoje eu sou professor da Unif, aqui em Porto Velho. Vocês estão me ouvindo bem? É que eu estou só com a tela aqui aberta e não consigo ver vocês. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ok. Então, hoje eu vou apresentar um dos resultados que constavam na minha tese, que foi publicado online, ele foi publicado em 2020, mas o artigo mesmo só saiu agora, em 2022. Acho que deve ter, no máximo, 1 mês que o artigo saiu, né? Bom, então, esse artigo foi escrito em parceria com o Joilson, que foi meu orientador de doutorado, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar, tá? O título são Os Ideais Fortemente Coerentes e Fortemente Compatíveis. Bom, nessa apresentação eu esquematizei da seguinte forma, tá? Vamos fazer uma breve introdução, vou falar rapidamente sobre coerência e compatibilidade, tá? E um pouco do seu histórico, né? Ou seja, vamos falar rapidamente sobre os ideais CUD, CSM. E eu esqueci de falar também que o Pepe parceria com o Joilson também com o Everton, tá? Eu peço desculpa. Everton Torres também. Ele também faz parte desse paper. Fomos nós 3 que publicamos esse paper. Tá? Aí falaremos das ideias coerentes compatíveis e onde essa nomenclatura começa a ser adotada. Tá? Um exemplo de ideias coerentes compatíveis será os operadores múltiplos somantes, que inclusive já foi falado aqui em outra apresentação, foi o Davidson falou na apresentação dele rapidamente sobre essa classe. Né? E, por fim, falamos da coerência e compatibilidade forte, que é o objetivo principal. Ok? Bom, quando falo de coerência e compatibilidade forte, eu também vou tentar apresentar aqui algumas classes de geradores de ideais e de hiperideais também, que satisfazem esse conceito de coerência e compatibilidade forte. Ok? Bom, a principal ideia na coerência e compatibilidade é a seguinte: quando você tem um ideal de aplicações lineares, obter multi-ideais ou ideais de polinômios, que são extensões desse ideal de operador linear, nem sempre é uma tarefa simples, tá? Tem casos que é possível obter muitas generalizações, muitas extensões, tem casos que não, sabe? E quando você consegue essas extensões, a pergunta é, quando essas extensões, elas são adequadas, ou seja, existe uma harmonia com esse ideal de operadores lineares e também com seus níveis próximos, tá? Bom, quando fala de harmonia com os ideais de lineares, a gente está falando da compatibilidade. E quando a gente fala com seus níveis próximos, nós estamos falando da coerência, tá? Por isso que fala coerência e compatibilidade. Então, a harmonia com seus níveis próximos e a harmonia com o ideal que eles tendem, né? O ideal linear que eles tendem, né? Bom, diversos trabalhos já tratam sobre a coerência e compatibilidade, né? Eu destaco aqui os trabalhos do Carano, da Diamante do Muro, também tem o trabalho do Geraldo com o Daniel, também tem o trabalho do Daniel com o Joete, também tem do Joilson com o Daniel, né? Então, diversos papers têm sido publicados nessa linha, tá? E a noção que nós utilizaremos aqui, a noção básica que utilizaremos aqui, é introduzida pelo Daniel e pelo Joilson, tá? Que fala de compatibilidade dos pares, formados por polinômios homogêneos e aplicações multilineares, tá bom? Bom, só iniciando, tá? Essa ideia, ela surge inicialmente, tá? Nos conceitos de ideais CUD, ou seja, fechado para diferenciação, tá? E CSM,
que é fechado para multiplicação por escalar. Basicamente, um ideal, ele é fechado pela diferenciação, tá? Ou seja, um ideal CUD de aplicações multilineares. Se, como você pega uma aplicação multilinear nesse espaço, o M é um M em F, e você fixa, tá? Todas as coordenadas deixando variar apenas uma, tá? Você cai no ideal M de F, ou seja, aqui já são ideais lineares. Esse M com F está dizendo que são aplicações de de EJ em F, tá? Ou seja, são aplicações lineares, tá? E a mesma coisa quando você pensa no, no fechado para multiplicação por escalar, tá? Você pega uma aplicação e quando você multiplica por um funcional, ou seja, você aumenta a linearidade, aumenta em 1 grau a linearidade, tá? Mas ele vai cair dentro do mesmo ideal, só com a linearidade com excesso de 1, né? Ou seja, se era M linear, ele fica M mais 1 linear, tá? Então, esses conceitos foram introduzidos pelo Pellegrino e pelo Santos, né? Como eu coloquei aí, tá? Logo em seguida, também tem o trabalho aqui do Geraldo com o Daniel, onde eles fazem também traz esses conceitos de del CUD e del CSM, só que para polinômios, tá? Segue relativamente a mesma linha, tá? Então, a gente fala que ele é fechado pela diferenciação, né? Quando a diferencial, você pega um polinômio homogêneo e a diferencial desse polinômio num ponto, ele cai dentro do linear, ou seja, do Q de E em F, tá? E é a mesma coisa quando você multiplica por um φ, né? Você só está aumentando a sua homogeneidade em 1. Ou seja, se ele era M menos 1 homogêneo, ele passa a ser M homogêneo, né? Mas é importante observar que nesses dois conceitos que eu acabei de falar aqui, para multilineares e para polinômios, quando você multiplica por um φ, ele sempre aumenta 1. Ele sempre vai aumentando a uma homogeneidade ou uma linearidade. Então, é sempre de 1 em 1. Primeira vez que eu vi esses conceitos, eu pensava como se fosse uma pessoa subindo os degraus de escada. Ou seja, ia de 1 em 1, tá? A minha primeira pergunta na época é o seguinte, tá, se eu estou no meio de uma escada, eu posso querer subir de 2 em 2. Às vezes a gente quebra a cara, às vezes a gente tropeça, mas muitas vezes é possível subir de 2 em 2, de 3 em 3, só depende do tamanho da perna, né? Então, o início do estudo da coerência e compatibilidade forte já é pensando nisso, tentar subir em mais de um degrau por vez, em vez de subir apenas de um em um. Porque, consequentemente, se você sobe de 4 em 4 degraus, você consegue subir de um em um, né? Então, essa é a primeira motivação que aparece quando nós começamos a estudar isso, tá? Bom, também tem o trabalho do Carando, da Dimante, do Muro, onde eles apresentam o conceito de polinômios, tá? Que são coerentes e compatíveis. Aqui eu coloquei logo o primeiro conceito, que é o conceito de compatibilidade, tá? Onde eles fazem o seguinte, o ideal de polinômios, ele vai ser coerente com um ideal quase normado linear, quando você pega um polinômio, aqui está na condição A, gente, aqui eu não estou conseguindo, o meu mouse passa aqui, mas para vocês ele não passa aí, né? Ah, passa, eu estou vendo agora aqui, né? Bom, você pega um polinômio aqui, tá? Passa M sim, homogêneo. o Fabrício, a gente está vendo o seu cursor, sim. Ah, porque outra vez que eu tentei fazer isso no Meet não foi. Ah, tá, certo. Então, quando você pega um polinômio aqui, um polinômio homogêneo dentro desse ideal, quando a gente fixa m menos a coordenada, fixar m menos a coordenada aqui não é como nas aplicações multilineares, tá? Basicamente, essa notação significa isso aqui que eu estou botando ao lado. Onde esse P com esse bichinho em cima é chamado P-check, né? O P-check, ele é a única aplicação multilinear simétrica associada ao polinômio P, tá? Essa unicidade facilita muito na hora de fazer contas, tá? Então, por isso que eu estou utilizando já o P-check aqui, né? Mas basicamente significa isso que eu estou escrevendo aqui do lado, tá? Ou seja, se você fixa m-1, entre aspas, o fixar, tá? Ele cai dentro do linear. Ele se torna uma aplicação linear de E em F, tá bom? E tem um controle de normas dado nesse formato que eu estou escrevendo aqui embaixo, tá? Onde essa constante beta 1, ela aparece aqui, mas ela desempenha um papel importante, que eu vou falar um pouco mais à frente, tá? E se você pega uma aplicação linear e multiplica por
m-1 funcionais lineares, tá? No caso, o mesmo funcional multiplicado m-1 vezes, você vai obter um polinômio m homogêneo, também com esse controle de norma, tá? E é importante destacar que esse controle de norma aqui, tá? Apesar dele ser natural, mais à frente ele vai ser suprimido, e aí eu vou explicar o motivo de que a gente suprime ele na nossa abordagem, tá? Bom, com isso nós passamos para o conceito agora ali foi de compatibilidade, aqui agora de coerente. Repare que no coerente a gente não vai mais para o ideal linear, tá? A gente pega um polinômio K mais 1 homogêneo, quando a gente fixa o A aqui, basicamente ele diminui apenas uma homogeneidade. Então ele fica K homogêneo, tá? E naturalmente a gente pede o controle de normas, tá? Mesma coisa, segunda condição. Se você pega PK e multiplica por um φ, ele aumenta uma homogeneidade. Ele vira K mais 1, tá? Esses dois conceitos que foram apresentados pelo Carando, Dimante e Muro, tá? É importante destacar que a nomenclatura coerência e compatibilidade, se eu não estiver enganado, aparece nesse paper. Então, a partir desse paper que se começa a adotar essa nomenclatura, coerência e compatibilidade, né? Antes tinham várias denominações, né? Tem os das codes, CSM, tipo de holomorfia, que eu não coloquei aqui, mas também faz parte da evolução histórica da coerência e compatibilidade, mas o nome coerência e compatibilidade, ele surge nesse paper e, a partir de então, ele é utilizado na literatura. Okay? Bom, mas essa definição, acho que ainda tinha alguns problemas que foram, pelo menos foi feita uma tentativa para sanar esses problemas, no conceito de coerência e compatibilidade apresentado pelo Pellegrini e pelo Ribeiro, ou seja, pelo Daniel Pellegrini e Joyce Ribeiro, que está aqui na apresentação, né? E aí ele passa a trabalhar em pares, não mais separadamente, polinômios, não mais separadamente, aplicações multilineares, mas em pares, tá? Então a gente vai falar que uma sequência ele vai ser coerente, perdão aqui, agora que eu vi que tem erro de digitação aqui, não tem fortemente aqui, tá, gente? Me perdoem agora que eu vi aqui, tá? Ele é coerente, tá? Quando tem as constantes, beta 1, beta 2 e beta 3, satisfazendo as seguintes condições, ó. Se você pega uma aplicação K mais 1 linear e fixa uma coordenada, e fixa aqui é bem no sentido de essa coordenada está fixa, você vai variar as outras K coordenadas, ele cai ainda dentro do ideal, tá? Só que agora o ideal K linear, tá? Com esse controle de normas, tá? Com esse controle de normas. E aqui novamente aparece o beta 1, tá vendo? Como eu disse, essa nomenclatura, esse beta 1 aqui, ele vai ter um papel importante, que eu vou destacar aqui a pouquinho, tá? Mesma coisa para polinômio. Você pega um polinômio K mais 1 homogêneo, então, quando você fixa esse A, né? Fixar no sentido que eu botei anteriormente, ou seja, você faz o p-check e uma das coordenadas vai ser A, e as outras a gente pode variar, tá? Ele se torna um polinômio K homogêneo, também com esse controle de normas, tá? E aqui, é claro, né, são condições que eu costumo chamar de condições de descida, tá? Eu não sei se essa é uma expressão já utilizada muito na literatura por muitos pesquisadores, mas eu costumo chamar, por quê? Porque a gente está sempre baixando uma linearidade e uma homogeneidade, tá? Já a CH3 e CH4 são condições de subida, tá? Ou seja, você tem uma aplicação K linear, quando você multiplica por um funcional linear, em K', esse produto ele cai dentro do ideal, só que agora o ideal K mais 1 linear, tá? Ou seja, aumenta a linearidade. Mesma coisa aqui, ó, para o P. A única diferença é que no CH4 aqui, a gente não põe o controle de normas, tá? O motivo é bem simples. Alguns ideais canônicos que são muito utilizados na literatura, acabaram ficando de fora desse novo conceito de coerência e compatibilidade exatamente por causa daquele controle de normas, tá? E aí foi uma opção do Daniel com o Joilson retirar o controle de normas. Eles optaram por isso para não perder certas classes canônicas. Ok. Mas o controle ficou para as aplicações multilineares. Ok? E a condição 5, que seria a novidade em questão em relação aos outros conceitos, é que cada vez que você pega o polinômio, você vai dizer que o polinômio ele vai estar dentro do ideal, somente se o seu check ele vai estar também dentro do ideal de multilineares, né? Ou seja, isso aqui
pode ser pensado como uma relação entre os polinômios e os multilineares utilizados. Ou seja, não é qualquer par que eu posso fazer, tem que satisfazer a condição CH5. Então, aquele par coerente compatível não é escolhido de qualquer forma. Eu não posso só pegar qualquer um polinômio, qualquer um multilinear, botar no par e ver se vai ser coerente compatível. Não. Tem que ter essa relação via CH5. Ok? Então, com isso, a gente fez o conceito de coerência, que é apresentado pelo Pellegrino e pelo Ribeiro, tá? Esse é o conceito que atualmente é muito utilizado na literatura, tá? Quando se fala em coerência e compatibilidade. Bom, para compatíveis, a ideia é relativamente a mesma, só que a gente procura a sua relação com o nível linear. Então, se você pega uma aplicação N linear, então, quando você fixa todas as coordenadas, deixa apenas uma variar, ou seja, você fixa aqui N menos uma coordenada, deixa apenas a késima variando, então, se vir uma aplicação linear, a gente exige que ele caia dentro desse U, né? No caso, que a gente está falando que aquele par vai ser compatível com o ideal U, tá? Com esse controle de normas, tá? Peço desculpa porque aqui sai um pouquinho do limite aqui, mas é porque as expressões começam a ficar grandes quando trata de compatibilidade e às vezes eu não consigo ajustar para ficar dentro do espaço, tá? Bom, mesma coisa para polinômios, tá? Você pega um polinômio N homogêneo, aí você vai fixar as N menos 1, tá? No sentido que eu falei anteriormente. Então, ele vai cair também, ele vai se tornar uma aplicação linear, tá? Com esse controle de normas. Né? E é claro, como eu disse, eu costumo chamar essas condições CP1 e CP2, assim como a CH1 e CH2 da coerência, de condições de descida, porque você está baixando a linearidade e a homogeneidade. A diferença é que aqui, ó, você está baixando para o primeiro nível. Na coerência, você baixa para os níveis vizinhos, tá? E aqui é de subida, né? Então, se você pega uma linear, ou quando você multiplica por funcionais lineares dentro de cada RJ' desse aqui, esse produto ele cai dentro do ideal, tá? M linear, com controle de normas. E se você pega uma linear e multiplica por um funcional, n menos uma vezes, isso vira um polinômio N homogêneo, e naturalmente aqui, assim como na coerência, o controle de normas foi excluído, exatamente pensando em não excluir algumas classes canônicas que se perdiam com isso, se perdiam quando se pensava nessa condição, tá? E o CP5 é basicamente a mesma coisa, é uma relação entre os polinômios e as multilineares utilizadas, né? P vai estar dentro do ideal U, ou seja, vai ser um polinômio em homogêneo se somente se o P check está dentro do ideal M, tá? Ou seja, é uma aplicação N linear, tá? E lembrando que o P-check ele é a única aplicação simétrica associada a P, tá bom? Então, isso aqui faz um link entre os dois elementos utilizados na sequência para se ter a compatibilidade, ok? Bom, esse conceito é um conceito que eu trabalhei na minha tese inicialmente. Nossa primeira ideia, quando eu estava fazendo minha tese, era através do trabalho que a Diana Serrano tentou fazer com as multilineares, tentando apresentar uma abordagem abstrata para multilineares, através desse trabalho, construir os polinômios, né? A gente, inclusive, isso estava na minha tese também, e também está publicado recentemente, eu consegui publicar também. E, juntando esses dois, a gente conseguiu a coerência e compatibilidade, tá? Claro, é importante destacar aqui, eu acho que é extremamente importante mesmo, que a liga, o ponto forte para conseguir isso são os conceitos de classes de sequências linearmente estáveis e finitamente determinadas, introduzidas pelo Geraldo e pelo Jamilson, tá bom? Sem isso, eu não tinha conseguido nem terminar minha dissertação de mestrado. Só para destacar, não tinha nem conseguido terminar a dissertação. Então, nesse ponto, eu agradeço muito ao Geraldo. Foi a visita do Geraldo que apresentou essas classes para mim e para o Joilson, que fez a gente ver aquele artigo de um outro formato, de um outro jeito. A gente conseguiu terminar a dissertação do mestrado e consegui entrar no doutorado e montar esse paper, que agora ele já está publicado. Okay? Bom, um exemplo que satisfaz aquilo ali, como eu disse, tá, que o Davidson já falou aqui, é o seguinte: os operadores múltiplos somantes, tá? Eu não quis colocar os somantes porque somantes ficou muito grande, tá? Ficou um pouco grande para as representações. Só para um exemplo, eu acho que os múltiplos já satisfazem. E também os múltiplos somantes é o conteúdo de um outro paper que eu escrevi também, né?
Ele também está publicado na Mediterrânea, tá? É um dos primeiros papers que eu consegui publicar, consegui escrever, então eu tenho muito orgulho dele, tá? Por isso que eu quis colocar ele na apresentação, tá? O primeiro a gente nunca esquece. Tipo isso. Bom, basicamente, uma aplicação ela é múltipla, gama S1, SN somante, tá? Quando você pega sequências nas classes de sequências, nesse espaço de sequências gama SI, e aí quando você faz a N sequência, esse é um termo que eu apresentei no meu trabalho, porque nos outros trabalhos era chamado de família, e eu nunca gostei muito dessa denominação, não estou falando que é ruim, estou falando que eu não gostava muito de ficar chamando assim, então eu decidi dar outro nome e chamei de N sequências. Então, é o nome que eu costumo utilizar, tá? Então, sempre que eu falar em sequências, é para indicar essa família aqui, ó, tá? E é claro, como isso aqui deixa de ser uma sequência, né? Isso é mais uma discussão que eu agradeço muito ao Geraldo. O Geraldo abriu bastante meus olhos nesse sentido. Eu tive que introduzir o que seriam as classes de N sequências, que já foi comentado aqui pelo Davidson, na apresentação dele, né? Então, ele transforma sequências em uma N sequência, basicamente, tá? Dentro dessas classes, dentro desse espaço de sequências e N sequências utilizadas aqui, tá bom? Bom, você pode pensar que isso aqui pode ser, por exemplo, o LP fraco, e aqui a classe de N sequências, o LP, né? Por exemplo, aí torna o padrão já conhecido dos operadores múltiplos somantes, né? Que é já bem estudado na literatura. Bom, eu utilizo essa notação aqui para poder falar dos múltiplos somantes, tá? Uma notação simples, exatamente porque meu objetivo principal aqui é ir direto para a coerência e compatibilidade. Só precisava de algumas coisas antes, mas meu objetivo sempre foi obter a coerência e compatibilidade dessa classe, que ainda não era conhecida na literatura, né? E aí, naturalmente, a gente precisa de uma norma, então, conseguir a caracterização, nesse caso geral, tá? Por desigualdades. Então, ele vai ser múltiplo somante quando satisfaz essa desigualdade aqui, e também para o finito, aí é um ponto forte da classe ser finitamente determinada, tá? Se não for finitamente determinada, eu não consigo passar por esse finito, e tem exemplos clássicos como o RAD, por exemplo, que não é finitamente determinado, tá? Então, e tendo isso, eu consigo definir uma norma. O filme dessas constantes sempre satisfazem. Ele é uma norma que torna esse espaço, que torna essa classe um ideal Banach, de aplicações multilineares, tá? E, tomando os polinômios gerados, ou seja, os polinômios gerados são aqueles em que P vai estar lá dentro, quando o P check cai dentro das aplicações multilineares, né? Então, isso aqui é conhecido como polinômio gerado, tá? E, naturalmente, quando o ideal de multilineares utilizado, ele é também um multi-ideal, então essa classe é um multi-ideal, e se ele for um multi-ideal Banach, essa classe também é um multi-ideal Banach, ou quase Banach também funciona, tá? Então, é uma escolha natural quando se trata de coerência e compatibilidade, porque você precisa de um par, multilineares, polinômios homogêneos. Então, é natural que, quando você tem multilineares, a primeira coisa que você pensa são gerados. É natural. E a gente vai perceber que, de fato, isso facilita muito na coerência e compatibilidade. Tá? Bom, com isso, a gente consegue... Claro, precisa de condições, inclusive foi uma das coisas que eu conversei, que eu perguntei, né, na apresentação do Davis, que eram as condições para se ter subida e descida, né, na classe dele de somantes por blocos. Né? Por quê? Porque quando eu fiz esse trabalho, eu precisei botar condições para subir, que eu chamei de... Desculpa, para descer, que eu chamei de múltiplo... Para subir, que eu chamei de múltiplo regular, tá aqui, e para descer, que eu chamei de down regular, ou seja, regular para baixo, né? Então, essas duas condições são essenciais para se ter coerência e compatibilidade dessa classe. Por isso que eu perguntei como faria para conseguir, né, a subida, né? Porque eu não fazia a mínima ideia, num caso tão geral, de como conseguir aquilo, né? Eu ia pegar alguma ideia, caso vocês tivessem tido alguma ideia boa para que ajudasse, né? Aí eu poderia jogar uma dessas condições fora, mas até o momento eu não consegui descobrir nada assim, então essas condições elas continuam valendo, né? Continuam fortes aqui, né? Bom, com essas duas condições de múltiplo regular e regular para baixo, ou no paper eu chamei de down regular, nós conseguimos provar que o par formado pelas aplicações multilineares múltiplos somantes e dos polinômios gerados por essas múltiplos somantes, eles são coerentes e compatíveis no sentido introduzido pelo Geraldo, ou pelo Daniel Pellegrino,
e pelo Joilson Ribeiro, né? Nesse sentido, ele é coerente compatível, tá bom? Bom, esse foi só um exemplo que eu queria apresentar, né? Mas agora a gente passa para os ideais fortemente coerentes, tá bom? Bom, basicamente, seguindo a mesma notação que estava lá em cima, nós vamos dizer que uma sequência ele vai ser fortemente coerente, tá? Quando ele satisfizer essas condições aqui. Você pega T de K-1, né? Ou seja, quando você fixa 1, ele se torna K linear. Então, é o mesmo da coerência introduzida pelo Joyce e pelo Daniel. Mesma coisa para polinômios, tá bom? Onde está a diferença? A diferença está aqui, ó, no CH3 e CH4. Porque agora, ó, como eu disse, a minha ideia não é mais subir degrau por degrau. A minha ideia é pensar, se ele aguenta subir de 5 em 5 degraus, ele suba. Se ele aguentar de 6 em 6, ele suba, sabe? Então, a ideia agora é, em vez de subir de 1 em 1, subir do quanto ele aguentar. Ou seja, trocar o protagonismo dos funcionais lineares por formas multilineares, como está aqui. Bom, essa ideia ela não veio do nada, só deixando claro, tá? Ela teve um motivador. Primeiro, a ideia de subir de mais de um degrau por vez. Isso é uma coisa que eu já tinha pensado e não sabia como fazer de cara. Mas depois, quando eu estava fazendo o doutorado, eu descobri o artigo que foi publicado pelo Geraldo e pelo Everton, onde eles tratavam os hiperideais. E a parte mais interessante nos hiperideais era que o protagonismo dos funcionais lineares acabava sendo trocado pelas aplicações multilineares, né? Então, a ideia para mim foi meio que, na hora, meio que abriu os olhos e falou, tá, e se eu trocar, então, os funcionais lineares por formas multilineares? Será que dá certo? Bom, foi essa tentativa, e aí a gente montou essa definição, tá? E a gente montou essa definição. E aí a diferença está aqui, ó, no CH3 e CH4, ou seja, você pega um T, K linear, aí você pega agora uma forma multilinear, no caso aqui, N linear, tá? Por isso está aqui, ó, K mais 1 até K mais N, então é N linear. Então, quando a gente faz esse produto, isso não sobe mais só um nível, ele sobe N nível de linearidade de uma vez. Então, a ideia é subir tudo de uma vez, ou seja, dar um pulo, ou esticar as pernas e chegar lá em cima. A ideia sempre foi essa, tá? Então, quando a gente fazia Q vezes T, que ele cai aqui, bom, aí a pergunta é, tá, isso aqui é comum, é natural, sabe? Você pode pensar, como pensando como pessoas, tem gente que tem umas pernas maiores que outras, então isso não vai valer para qualquer forma, né? Bom, verdade, verdade. Ou pode valer, dependendo do tipo de ideal que você considere. Então, é bom botar um controle de normas para poder tirar alguns casos artificiais, né? Então, bom, mas a ideia que já vem na cabeça é a seguinte. Então, quer dizer que esse conceito ele é mais restritivo que o anterior. Ou seja, ele seleciona classes que têm ainda melhores propriedades que o conceito anterior de coerência e compatibilidade, tá? Bom, a parte ruim é que aqui, em geral, deixando claro, em geral, eu perco os somantes. Os operadores somantes, em geral, eles não satisfazem essa condição. Porém, recentemente, em um artigo que eu estou escrevendo agora, utilizando a estabilidade multilinear, eu consegui uma condição no qual os somantes valem. Uma condição. Tem que escolher uma classe de sequência específica. E aí você pode sim multiplicar por um Q e isso continuar dentro do ideal, tá? Mas é um trabalho que eu estou escrevendo nesse momento, tá? Então, eu estou em conversa com o Jamilson, então a gente está tentando ver se vai fluir bem. Se fluir bem, a gente vai tentar montar isso direitinho, mas isso é um resultado que eu já provei, tá? Mas para um caso específico, tá bom? Mesma coisa aqui, você pega um polinômio K homogêneo, multiplica por uma forma polinomial, também, né? E o produto se torna K mais N homogêneo. Tá bom? Mesma coisa aqui, os polinômios somantes foram perdidos, mas eu recuperei com esse resultado que eu provei agora, tá? E para mim esse resultado ficou importante por causa do seguinte: quando eu apresento o conceito de estabilidade multilinear, eu nunca tinha pensado uma utilidade assim. Tem uma aplicação dentro do trabalho do Geraldo, mas eu queria uma aplicação que fosse dentro dos somantes diretamente, assim, ou seja,
E parece que, com esse resultado, parece que eu consegui. Ou seja, eu fiquei satisfeito. Eu falo que para todo mundo ficar satisfeito, eu fiquei satisfeito com esse resultado que eu acabei de mostrar, tá? Por isso que para mim é muito importante. E estou vendo se dá certo, se a gente monta esse paper. Bom, e o CH5 coincide, é a mesma coisa. Ou seja, só mudou as condições de subida. Então, nossa ideia é exatamente mudar a forma com que sobe a linearidade, a homogeneidade, tá bom? Para compatibilidade, é a mesma coisa. Para compatibilidade, CP1 e CP2 são os mesmos do anterior, mas CP3 e CP4 muda, tá? Porque agora, em vez de subir, no caso anterior, multiplicava funcionais para poder fazer essa subida, agora não. Agora a gente troca essa multiplicação de funcionais, até porque esses produtos funcionais eram uma forma multilinear, só que bem específica, que é um produto de funcionais. Eu, mesma coisa, eu pegar um funcional e elevar N, né? Então, era uma forma polinomial bem específica. Agora eu estou trocando e botando qualquer forma multilinear e qualquer forma polinomial. E aí estamos vendo se sobe, né? Claro, no CP3 com o controle de normas. Bom, aqui eu não retornei o controle de normas porque minha ideia inicialmente era conseguir um conceito que inclusive recuperasse o anterior, tá? Então, como o anterior não tinha um controle de normas, a gente não colocou. Mas a maioria das casos que a gente testou, valia o controle de normas também, tá? Bom, lembra que eu falei dos betas? Eu falei que depois ia dar uma razão para eles. Já passei do tempo, não, né? Porque eu tô sem marcar aqui. Quando chegar perto, me avisa, por favor. Viu? Falta quase meia hora ainda. Tem bastante Então, tempo, fica tranquilo. A gente começou bem atrasado. então beleza, então. Então, beleza. Não vou precisar disso tudo, não. Já tá, espero que já esteja terminando, tá? Mas, quando chegar perto, me avisa, porque eu não tô marcando aqui. Eu acabei esquecendo, tá? Fique Bom, tranquilo, tranquilo. certo. Então, como eu tinha comentado, essas constantes betas aí, elas têm um papel importante. Qual o papel importante entre elas? Entre a coerência e a compatibilidade? É bem simples, olha. Quando nós temos essas constantes, beta 1, beta 2 e beta 3, sendo 1, seja valendo 1, tá? Foi mostrado pelo Joilson e pelo Daniel que a coerência implicava na compatibilidade. Ou seja, se o seu par é coerente, então ele será compatível com o ideal, com o nível linear. Ok, aqui nós conseguimos recuperar esse resultado, tá bom? Bom, onde está a parte interessante nisso aí? Eu sou muito prático no seguinte sentido, tá? Eu não sei geralmente como as pessoas abordam isso, mas quanto menos condições tiver, para mim é melhor, né? Eu penso isso, quanto menos condições tem para verificar, para mim é melhor. Então, quando você faz a coerência, você tem beta igual a 1, e você já tem de graça a compatibilidade, quer dizer que se eram 5 condições da compatibilidade, 5 da coerência, você tinha 10 para verificar. Se você consegue os betas igual a 1, você reduz para 5, né? Então, isso facilita bastante, tá? E a gente recupera esse resultado aqui também, tá? Então, se esses betas, lembrando que os betas são os betas da coerência, então, são esses aqui, ó. Beta 1, que aparece aqui também no controle da norma. Beta 2, que aparece aqui, ó, no controle da norma. Tá vendo? Beta 3 aqui também, no controle da norma. Tá vendo? Bom, se esses betas forem 1, então, ser fortemente coerente implica em ser fortemente compatível com o ideal linear, né, utilizado. Né? Bom, um outro ponto forte, como eu disse, né? Para mim, quanto menos condições, melhor. Eu gosto de coisas que têm menos condições. Não quer dizer que dá menos trabalho, mas quer dizer que é menos assustador, né? Pelo menos eu vejo muito disso dentro da matemática. Quando se pega algo que tem que verificar muitas condições, até assusta um pouquinho. Mas um outro ponto é que é o seguinte, imediatamente, lá no conceito anterior, e aí marca uma diferença fundamental entre o conceito anterior e o conceito que nós estamos propondo aqui, tá? Que é o seguinte, no conceito anterior, imediatamente, se você considera os polinômios gerados e você satisfaz a condição CH1 e CH3, tá? Direto você obtém o CP1 e o CP3. Ou seja, se você consegue os resultados para multilineares, considerando o gerado, ou seja, você já tem o CH5, então você vem de graça as duas condições que faltam. Só voltando aqui, só para ilustrar isso, falando o seguinte, ó, se vale CH1
e vale CH3, e você pega o polinômio gerado, ou seja, e vale CH5, você tem de graça CH2 e CH4. Ou seja, os resultados para polinômios, eles vêm quase que de forma imediata. Tá? Ou seja, reduzindo aí no caso, se os betas forem 1 e você consegue essas 3 condições, reduzindo agora de 5 para 3, né? Então, basicamente, fica... a ideia é que você reduza de 5 para 3 condições, né? Então, fica uma coisa muito mais atraente, né? Em questão de contas, né? Bom, isso é de fato de imediato. Por que de imediato? E o motivo é bem simples, tá? Quando você tem coerência, no lugar aqui dessas formas aqui, ó, você tem funcionais. Como você tem funcionais e você multiplica, por exemplo, um funcional com P, se torna um polinômio. Continua sendo um polinômio K mais 1 homogêneo. E quando você faz o check, basicamente você está pegando esse funcional e colocando para fora. Ou seja, você continua com uma aplicação simétrica. Então, isso facilita em muitas contas. Quando você bota aqui formas, aí aqui a brincadeira não é a mesma, tá? Aqui a coisa complica um pouco mais. Por quê? Porque se você vai fazer o check aqui, você não pode só simplesmente falar que vai botar a forma polinomial, a forma multilinear para fora. Você não pode falar isso. Isso não acontece. E você não pode fazer Q-check, P-check e esperar que isso seja simétrico. Na prática, isso não é simétrico, tá? Na prática, falando assim, em geral, não é simétrico. Pode haver casos que funcionem, mas em geral, isso não é simétrico. Então, quer dizer que você nem consegue recuperar o polinômio simétrico diretamente daí, né? A aplicação simétrica associada diretamente daí, né? Bom, então, para a gente conseguir recuperar através de CH1 e CH3 o nosso CH2 e CH4, nós precisamos de uma condição que é muito mais forte. Na época que eu percebi isso, né, inclusive eu conversei com o Joilson, conversei com o Everton, a minha primeira impressão é que a condição era forte demais. A minha primeira impressão acho que é uma exigência muito forte. Mas depois, pensando nos ideais que a gente trabalha, os ideais clássicos que a gente costuma trabalhar, eu percebi que não. Eu percebi que era uma exigência natural, né? Mas demorou para eu aceitar isso, tá? Não só eu, tá? Demorou para eu aceitar, demorou para o Everton aceitar. Eu acho que o Joilson aceitou com mais facilidade. Eu acho que nós três, o Joilson foi o que viu a naturalidade mais rápido disso, tá? Mas eu e o Everton demoramos para aceitar essa condição aqui, né? E quando eu falo demorou questão de meses mesmo, que a gente ficava discutindo para saber se precisava mesmo, se não precisava. Mas era necessário mesmo ter essa condição de que os ideais sejam simétricos, tá? Ou seja, ser simétrico quer dizer que uma aplicação está lá dentro, se somente se a sua simetrização está lá dentro, tá? E essa é a parte interessante. Quando você faz Q vezes P, como está aqui, e você faz o check dele, ele não fica o check do Q, o check do P, mas ele fica a simetrização desse check do P, check do Q. Tá? Ou seja, você não obtém de graça o check, você tem que passar para a simetrização. E aí você precisa garantir que essa simetrização cai dentro do ideal. Por isso que a gente precisou colocar como condição a simetria. Tá? Então, esse é um ponto que marca bem a diferença entre os conceitos. No conceito anterior, eu não precisava da simetria. Tá? Era simples de se obter do CH1, CH3, e pegando o polinômio gerado, obter CH2 e CH4. Era muito direto. Aqui não. Aqui a gente precisa dessa condição. Eu ainda vejo ela, apesar de natural, ainda vejo como uma condição forte. Eu ainda queria enfraquecer isso de algum jeito. Tá? Mas eu não consigo ainda ver como. Ainda estou... Também pode ser um pouco de falta de experiência ainda, mas ainda não consigo ver como enfraquecer essa condição, tá? Por isso que ela ficou, tá? Bom, e aí a gente passa para as classes, tá? Geradores de ideais, de hiperideais, que satisfaz essa condição. Antes de eu começar a falar dessas classes, uma coisa que ainda me tira o sono é o seguinte: nesses conceitos de coerência e de compatibilidade, quando ele é apresentado, geralmente a gente já considera ideais. Porém, em conversas que eu tenho tido com diversos pesquisadores, a gente não consegue achar, de fato, por que precisa ser um ideal. Por que esse conceito não vai mais geral? Por que ele não vale só para classes multilineares?
classe de polinômios que satisfaçam aquelas condições, tá? Bom, essa conversa, ela rendeu tanto na época que eu estava escrevendo esse artigo, que nós decidimos que no artigo a gente não ia colocar ideais. Ou seja, a ideia de coerência forte e compatibilidade forte foram lançados artigos apenas para classes multilineares, classes polinomiais. A gente não colocou como condição que sejam ideais, tá? Exatamente porque a gente não consegue ver de imediato essa relação, ou seja, ser fechado para a composição por funcionais, por exemplo, ou por aplicações lineares, não tem relação em ser fechado para o produto por funcionais, basicamente. Essa é uma das coisas que ainda me tira o sono, porque eu acredito que há uma relação entre eles. Eu só não consigo descobrir, mas eu acredito fortemente que tem alguma relação, tá? Mas isso é uma coisa que eu também tenho estudado, também tenho tentado ou me convencer, ou achar essa relação, né? Me convencer de que não tem relação mesmo, ou tentar achar essa relação. É algo que eu tenho feito também bastante nesse período que tenho estado aqui. Bom, então, o primeiro método que a gente expõe aqui, tá? É o método da composição. Por que eu escolhi esse método logo de cara, tá? Primeiro, é um método muito interessante, tá? Por quê? Porque a gente consegue escrever aplicações lineares com composição de outras lineares, com uma linear, tá? Nesse método, os polinômios gerados e a definição de polinômio, como as multilineares, eles coincidem. Na verdade, eles são acho que são isométricos, se não estiver enganado, né? Então, é um método gerador muito bom, ainda mais quando se trata de coerência e compatibilidade. Por quê? Porque, de cara, a gente sabe, já que os polinômios gerados e os polinômios definidos naturalmente como multilineares são os mesmos, eu posso simplesmente recorrer àquela condição que eu coloquei no resultado anterior, aqui, né? E já ter de cara que se eu tenho CH1 e tenho CH3, tá? Como eu estou considerando gerados que coincidem com os polinômios, todos naturalmente, eu já tenho CH2 e CH4. Ou seja, naturalmente, em vez de verificar 5 condições, eu verifico 2 para a coerência, tá? E não é difícil ver, tá? A gente vou fazer aqui rapidinho, que as constantes são 1. Ou seja, constantes beta sendo 1, então a coerência já implica na compatibilidade. Então, é de graça a coerência e compatibilidade aqui. Tá, não vou falar de graça, mas eu vou dizer que é imediato, tá? E esse é um método interessante porque ele já tem, inclusive, uma extensão para multipolinômios que foi recentemente publicado pelo Geraldo, pelo Everton e pelo Tiago, né? Então, no trabalho dele sobre linearização de multipolinômios, né? Então, inclusive, tem uma extensão para multipolinômios, ok? Bom, como eu disse, definindo desse jeito os polinômios, eles coincidem com os gerados, e, portanto, nós podemos provar de cara que ele é fortemente coerente e compatível, tá? Eu fiz um leve esboço rápido desse resultado. Eu tenho quanto tempo ainda, Elisa? Dá tempo de fazer? Dá, né? Você tem pelo menos uns 15 minutos. Então dá tempo, né? Agora sim, eu não vou fazer todo. Por quê? Porque as condições de descida e o se somente se são coisas já conhecidas na literatura. Basicamente, o que é novo aqui é a subida pelas formas, tá? Eu coloquei aqui rapidamente, tá? Quando eu pego uma aplicação que é de composição, tá? Ou seja, eu consigo escrever ele como sendo U composto com B, como está aqui. Tá vendo? Então, é bem natural. Você separa o produto. Aqui é um elemento do corpo, ele entra, tá? Eu coloquei aqui, entra dentro do... Aqui o é linear, tá? E aqui se torna uma composição. Esse aqui é multilinear, tá? E esse aqui é o ideal utilizado. Ou seja, dessa forma, o Q vezes T acabou de ser escrito como uma composição, ou seja, ele também vai ser um ideal de um elemento do ideal de composição, né? Então, isso dá quase que imediatamente a primeira condição. E da norma é só utilizar o conceito do if, tá? Fica bem imediato também. Então, como eu disse, é rápida e eu só faço a subida pelo Q porque é o que tem de diferente. As outras condições já são conhecidas na literatura, tá bom? Bom, uma preocupação natural também é a seguinte, já que motivo de eu ter escolhido botar no lugar das funcionais lineares as formas multilineares por causa dos hiperideais, a gente começou a perceber que
Para muitos hiperideais, essa subida pelas formas funcionava. Aí a pergunta natural é, tá bom, e se não for um hiperideal, será que eu tenho algum exemplo de alguém que não é um hiperideal, que essa subida funcione? Bom, eu fui atrás de uma classe dessa, né? Inclusive na tese, o Geraldo falou também que conhece essa classe como é? Completamente contínuos, algo assim. Não me lembro, o Geraldo falou na tese, mas nas minhas pesquisas apareceu esse nome, Danforth, e aí eu escolhi por manter o nome, tá? Então, assim, a gente define os operadores multilineares da Danforth, tá? Como sendo aqueles em que, se as sequências envolvidas são fracamente convergentes para zero, então a sequência ela é fortemente convergente para zero, tá? Ou seja, converge na norma, tá? Para zero, basicamente. E aí, para polinômios, a mesma coisa, a mesma definição, tá bom? Bom, onde estão os pontos fortes aqui nessa classe? A gente consegue provar que essa classe ela é um multideal Banach, tá? Considerando a norma do Supremo. Então, a gente, com a norma do Supremo, a gente consegue provar que isso é um multideal Banach, tá? E nos polinômios, ele é um ideal Banach, tá? De polinômios homogêneos também, tá bom? Bom, essa classe, ela não é um hiperideal, isso também é uma prova aqui que consta lá no paper. Ela não é hiperideal, e a parte que eu queria chegar, que ela satisfaz CH3, ou seja, ela satisfaz a subida pelas formas, mesmo não sendo um hiperideal, né? Mesmo não sendo um hiperideal, ela satisfaz a subida pelas formas, tá? Bom, a perda é que ela não satisfaz a primeira, né, que é a descida, a CH1. Ou seja, essa classe ela não é fortemente coerente, fortemente compatível. Ela não é nem coerente nem compatível com a primeira definição, né, do Jailson e do Daniel, tá? Porque ela já não satisfaz CH1. Mas o que eu queria era ver se conseguia subir pelas formas sem ser um hiperideal. E pelo menos essa classe satisfez isso, tá? Um exemplo é bem simples, tá? O exemplo que eu peguei para garantir que ela não sobe porque ela não desce, desculpa, até você não satisfaz CH1, esse aqui, ó, você pega T, aqui é um elemento de um espaço de Banach, e aqui eu botei o L2, basicamente, tá? E aí, quando você pega o caso particular, em que você considera isso aqui como sendo algum EJ, tá? A gente consegue provar isso aqui, né? Ou seja, ele vai para zero, tá? Porém, a norma dele, quando você bota o EJ, fica exatamente o módulo de φ A, que não vai para zero, né? Portanto, já que você tem uma fracamente indo para zero, e ele não vai para zero, já que ele simplifica esse φ A aqui, então ele não satisfaz CH1, tá? Também é outro exemplo que está lá no paper. Ou seja, mas o que eu queria funcionou, ele subiu pelas formas, é isso que eu queria, um multideal, que não é hiperideal, que subisse pelas formas. É isso que eu queria. E esse exemplo funcionou bem para os meus objetivos, tá? Um outro exemplo de geradores de hiperideais é o método da desigualdade, que foi introduzido pelo Geraldo e pelo Everton, né? Nos trabalhos da tese do Everton, né? Onde ele fala o seguinte, tá? Esses x e esse y estranho aqui são functor de sequências, tá bom? São functor de sequências. Não são classes de sequências, tá? Em geral, não, tá? Mas tem casos que são, mas em geral não, mas satisfaz essa desigualdade. Ou seja, sempre que você tem uma aplicação multilinear que satisfaz essa desigualdade com os functors x e functor y, tá? Então, isso aqui é chamado de que dizemos que o A está dentro do XY, tá? Com esse traço aqui no meio, XY. Ou seja, são os operadores multilineares conseguidos pela desigualdade, ok? Bom, tem muitos casos aqui que a gente pega aqui. Por exemplo, você pode botar aqui como sendo fraco, aqui como sendo forte, né? Bom, geralmente ele bota P e P, né? Por causa desse sup aqui, né? P e P é mais suave. Mas eu já vi casos que botam o RAD e o RAD também, tá? Então, são coisas que já são estudadas na literatura, tá? Bom, essa classe aqui, ó, ela se tornou, de certa forma, um desafio. Por que um desafio? Porque eu, na minha ingenuidade, achava que ela seria coerente compatível naturalmente, quando eu considerava os polinômios do mesmo jeito. Só que já tinha sido provado antes, e depois eu descobri isso, que quando você considera o caso em que eu falei que você pega P e P, ou seja, os functors são LP e LP, esse par aqui, infelizmente, ele não é compatível com o par πp, tá?
Se ele não é compatível, no caso que foi introduzido pelo Joyce e pelo Daniel, bom, naturalmente ele não vai ser pelo que a gente apresentou, né? E, portanto, nos resta apenas a opção de utilizar o gerado, tá? Então, com o gerado, isso aqui é o gerado, tá vendo? P com multilinear aqui, ó. Nós conseguimos a coerência forte e compatibilidade forte. Eu só fiquei triste que eu não consegui para definir os polinômios do mesmo jeito, né? Eu queria muito ter conseguido, mas não consegui, tá? Bom, a prova também é fácil, isso aqui eu não vou destacar, tá? Porque basicamente é uma conta mesmo de você pegar, separar, colocar na primeira coordenada e utilizar a definição, tá? E aí vem de graça o resultado, tá bom? E o método da ilimitação, que é outro método também que foi introduzido pelo Geraldo e pelo Everton, tá? E esse método aqui, o ponto interessante nesse método é que pegando os polinômios, né, ilimitados gerados, naturalmente, né, pelo aquele resultado que eu mostrei em cima, eles já são fortemente coerentes, fortemente compatíveis. Ok, já é, para mim, já satisfazia, né, meus objetivos. Só que, quando eu considero os polinômios do mesmo jeito que as multilineares, curiosamente, nós também conseguimos que é fortemente coerente, fortemente compatível. Mesmo que esse polinômio aqui não seja, ainda que esse polinômio aqui, ele não é, tá, isométrico com o gerado. Tá? Eles não são isométricos. Mas ainda assim, nós conseguimos a coerência e compatibilidade forte, considerando o polinômio de um jeito, do gerado, ou diretamente da definição de multilineares aqui, tá? Esse é um método que, na época, deu um trabalhozinho para eu poder entender, ele sai um pouco do padrão, tá? Mas, como eu disse, minha tristeza é não recuperar os somantes. Estou tentando fazer isso agora, tá? Mas essa é minha tristeza, não poder recuperar os somantes, tá? Bom, o que é que eu tenho feito de novo nesse sentido? Inclusive, caso alguém queira conversar depois, discutir alguma coisa, se puder me ajudar, ou se puder ajudar também, tá? É o seguinte, recentemente, né, com os multipolinômios introduzidos, tá? Eu publiquei um paper junto com o Joilson, onde a gente apresentava uma nova abordagem para esses multipolinômios, através das aplicações multilineares simétricas por blocos, né? Meu objetivo, novamente, era estudar coerência e compatibilidade. Por quê? Porque a minha ideia era recuperar um par no caso aqui, polinômios. Quando você tem um multipolinômio, eu vou botar no lugar dos polinômios aqui, multipolinômios e multilineares, tá? A diferença é que os multipolinômios recuperam, polinômios multilineares, recuperam explicações multilineares. Então, é natural pensar que essa coerência seria feita nesse par. Ou seja, não mais a compatibilidade, desculpa, seria feita no par, ou seja, não mais descendo até os ideais lineares, tá? E a gente chamou de MP coerente e MP compatível, tá? Esse foi o último, acho que é a última sessão da minha tese, se não estiver enganado, tá bom? Mas a gente conseguiu, a partir disso, e o artigo foi publicado em 2021, tá? Pela Results, para quem quiser conhecer, tá? E aí a questão é a seguinte, lá eu consegui a coerência e compatibilidade, mas o que eu consegui foi subindo por blocos. A ideia agora, será que eu consigo o conceito fortemente para esse também, para essa coerência e compatibilidade? Bom, a resposta é sim, tá? Eu já consegui esse conceito do fortemente, tá bom? Eu estou escrevendo, tá um paper que eu estou escrevendo junto com o Joilson, e a ideia é que ver se eu consigo terminar ele ainda esse ano para submeter, né? Então, eu já consegui esse conceito fortemente coerente, fortemente compatível também para esse novo conceito de coerência e compatibilidade que eu introduzi para multipolinômios, através das aplicações multilineares simétricas por blocos, tá? Bom, aqui a prova nesse caso aqui, não vou falar disso, que só conta. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas, tá? Bom, o primeiro aqui é o trabalho que eu falei do Botelho e do Torre, né, do Geraldo e do Everton, tá? Onde eu vi a ideia de perideares, tá? E onde eu vi também os métodos, tá? Geradores, tá bom? O segundo paper é o do Joilson, com o Daniel, falando sobre coerência e compatibilidade, né? Essa é a nova abordagem. E os dois últimos são papers nossos publicados, tá? Aqui é o da Results, que eu falei, onde fala dos múltiplos. E o último é da LMA, onde tem a coerência e compatibilidade forte, tá?
Aqui eu não coloquei o dos multipolinômios e dos polinômios que a gente tratou, porque eu não utilizei eles na apresentação. Então, aqui só estão os papers utilizados nessa apresentação. Bom, muito obrigado pela atenção, espero não ter passado o tempo, tá? Era isso que eu queria falar. Muito obrigada, Fabrício. Eu que agradeço pela disponibilidade, pelo seu seminário.